E vem conferir uma análise do episódio 8 da segunda temporada de Dandadan. E o episódio começa da mesma forma como o último terminou, com o Karun e a Aira tendo que começar o seu treinamento com a Vovó Turbo assim que aqueles músicos clássicos acabam aparecendo na sala. Logo depois, percebendo que a única forma deles conseguirem ganhar daqueles músicos clássicos é se transformando, tanto a Aira como o Karun se transformam e eles começam a tocar as notas. Nessa hora, a Vovó Turbo fala: olha, existe algo muito específico sobre as notas. Vocês precisam desviar de todas elas, porque elas funcionam como se fossem explosivos. Se encostar em vocês, elas vão explodir. Menos a nota que serve como pausa. Essa nota realmente é fazer você parar no tempo, te petrificar. Também vale destacar que eles acabaram mudando de cenário. Assim que o músico clássico principal, o que vai orquestrar toda aquela orquestra, ele acaba falando que vai começar a Sinfonia número 6. Quando ele começa a tocar, eles vão para um cenário completamente diferente. Um cenário que parece um deserto, um cenário que parece um lugar fora da realidade. Logo depois disso, começam a tentar desviar. O Karun é muito ruim nisso. O Karun não consegue seguir o ritmo da música. E não seguindo o ritmo da música, ele pouco consegue desviar. Enquanto isso, a Aira é o oposto. Ela consegue desviar muito mais fácil. Ela consegue, dessa forma, não sofrer os ataques das letras. Vale destacar, no episódio passado, a Vovó Turbo já falou que a Aira, o demônio dentro dela, é muito melhor que o do Karun. Então, a partir daí, para ela ter uma sincronia maior com o seu demônio, ela tem uma habilidade muito maior de desviar das notas e conseguir entrar no ritmo. Nesse ponto, enquanto a Aira vai indo muito bem, o Karun não consegue muito bem, até que ele acaba sendo acertado por um símbolo de pausa e ele fica petrificado. Nessa hora, ele se transforma de volta. Ele fala que ele é muito fraco, que ele achou que ele conseguia ter evoluído depois de tantas lutas, mas ele percebe que ele evoluiu muito pouco. Então a Vovó Turbo fala: você não precisa seguir os músicos, você tem que colocar uma música na sua cabeça. Seguindo a música na sua cabeça, você vai conseguir criar o seu próprio ritmo e a partir daí você vai conseguir desviar das notas. Ele fala que ele não ouve muita música, até que ele lembra do episódio passado, quando ele ouviu os músicos Hayashi. Quando ele ouviu os músicos Hayashi, ele sentiu uma sintonia muito grande com a música. Então essa é a música que ele vai colocar na sua cabeça a partir de agora. Nesse momento, a Aira continua desviando de todas as notas, mas ela ficando cansada, acaba ficando presa no chão, e parece que todas as notas vão acertar ela. Mas o Karun, agora seguindo o ritmo das músicas dos músicos Hayashi, salva a Aira e começa a desviar, e acaba levando ela para perto de um dos músicos, e ela acaba acertando ele e matando um dos músicos. Assim que ele morre, ele volta a se tornar aquele retrato que estava na parede da classe de aula. Nesse momento, os músicos têm que se reagrupar para criar uma nova sinfonia. E aí eles começam a Sinfonia número 9. A Sinfonia número 9 faz com que o cenário se desfigure e depois se torne uma grande palco. Parece realmente um lugar que vai ter uma grande orquestra. Logo depois aparece um monstro gigante, alguns monstros gigantes, e eles começam a cantar ópera. A ópera que eles cantam, inclusive, é uma música clássica que é muito conhecida. Nesse ponto do episódio, eu fico até um pouco triste de não ser um conhecedor de música clássica, porque eu tenho certeza que atrás das músicas que eles escolhem nesse ponto tem um simbolismo muito grande, como o Dandadan fez durante todos os episódios. O grande problema é, eu não tenho esse conhecimento. Então, apesar de eu conhecer a letra como dessa Sinfonia número 9, eu não consigo ir além para poder discutir o que aquela sinfonia significa. Se ela tem alguma ligação entre o desenvolvimento com realmente o desenvolvimento do treinamento deles. O que eu sei é que numa orquestra, as músicas vão acabando conduzindo como se fosse uma história. Então, provavelmente, essa ligação da sinfonia, a escolha da número 6 e do número 9, diz muito sobre o momento de desenvolvimento, de queda e renascimento deles ao longo da batalha. Então eu acho que se eu tivesse mais conhecimento, poderia trazer mais dados e saber mais qual é a ligação e a metáfora da música por trás do treinamento e daquele momento que eles se encontram como pessoas e melhoram. Logo depois que os monstros gigantes aparecem, eles acabam cuspindo, parece pessoas dentro deles. Todos vão pra cima do Karun, da Vovó Turbo e da Aira, e a Vovó Turbo fala: não foquem nessas pessoas, porque essas pessoas não são pessoas de verdade, são só ilusões.
você pode matar quantos quiser, que eles vão acabar voltando. Logo nessa parte, a Aira segura o braço do Okarun, usa o seu cabelo para esticar e chegar no monstro gigante para ter um impulso e sair de perto do chão onde estão aquelas assombrações. Ela joga o Okarun para trás dos monstros gigantes e fala: eu cuido desses monstros gigantes, enquanto você, Okarun, cuida do resto dos músicos. Nesse momento, tem uma sequência de ação incrível da Aira contra os monstros gigantes, onde ela vai ganhando deles, usando seu poder. Inclusive, nesse episódio inteiro, a animação tá fantástica. Eu vou falar mais pra frente como eles conseguem usar perfeitamente as cores nessa sequência. Aí, enquanto ela vai lutando, o Okarun fica mais perto dos músicos e a Vovó Turbo fala: você tem que chegar perto deles o mais rápido possível. Ele usa o seu poder máximo para chegar perto deles, ele destrói todos os retratos que estavam ali, todos os músicos que voltam a ser retratos e eles voltam à forma normal, eles voltam para a sala que eles estavam. Logo depois, o Okarun elogia a Aira, que fica sem jeito, e eles perguntam para a Vovó Turbo por que aquilo aconteceu. A Vovó Turbo fala que aqueles retratos são de crianças que imaginam eles como demônios e dão forças para ele. Então, a partir das 2 da manhã, se estiver na escola e tocar o piano, eles vão voltar à vida. A Vovó Turbo, sem querer, toca no piano, eles voltam à vida e tem mais uma sequência de luta rapidamente. E aí já corta a cena. Uma coisa que eu gosto muito dessa sequência é como o autor de Dandadan, ele consegue criar esse mito de mitos da escola. Todo mundo que já esteve na escola já conheceu mitos dentro da escola. Por exemplo, a loira do banheiro, que é o mais clássico, entre muitos outros. Existem mitos na escola e as crianças criam muito isso. Então você colocar isso, eu acho muito interessante como o autor consegue colocar. Essa ideia dos retratos, que são de pessoas que acabam olhando para eles e dá medo das crianças, faz sentido, porque realmente aqueles quadros daqueles músicos clássicos são muito bonitos, mas para uma criança aquele retrato gera uma estranheza, gera um certo medo pelo olhar e como a pintura foi feita. Então criar essa ligação é muito interessante, me agrada muito como o autor consegue usar todo esse universo de uma forma tão fluida e como você vê que visivelmente o autor tem domínio desse universo. Logo depois a gente vê a Seiko, a Momo, o Didi conversando e a partir daí eles decidem que não tem como viver com o Didi daquele jeito. Ele é um risco muito grande, então o aluno da Seiko fala: eu chamei os músicos Hayashi para amanhã e quando eles chegarem a gente vai fazer o exorcismo. Eu vou fazer o exorcismo porque ele é muito perigoso. Nessa hora chega a Aira, a Vovó Turbo e o Okarun dentro da casa e eles falam: vem aqui pra fora, Didi. E o Okarun fala: eu fiquei muito triste de não conseguir proteger a Momo. Isso foi algo que me decepcionou muito. Mas agora eu estou mais forte e eu vou proteger todos que estão nessa casa. Até o Didi conseguindo lutar e segurar o monstro, o olho demoníaco. O Okarun se transforma no seu demônio. A Aira joga água fria no Didi, que se transforma no olho demoníaco. Eles começam a luta e o episódio se encerra. Mais um excelente episódio de Dandadan. Como eu falei durante o vídeo, eu queria saber mais sobre música clássica, mais do que significa a letra daquelas músicas, para poder fazer algo mais complexo aqui no vídeo, para poder falar o que é aquela música, aquela letra, o que o músico clássico quis dizer naquela letra, que se liga com o treinamento e o desenvolvimento deles. E, infelizmente eu não consegui fazer isso. A única coisa que eu consigo pegar mesmo é a parte da música, de ser músicas eruditas que perdem para músicas normais, que seria essa evolução, que não existe um estilo de música que é o melhor, existem estilos diferentes e que cada um toca seu coração de forma diferente. Isso eu acho uma mensagem legal, porque existe muito essa ideia de quem ouve música clássica é um cara que entende mais de música, mas não, ele pode entender mais de música mais erudita, alguém que estuda música, mas toda música é importante para quem toca o coração. Isso eu acho muito bonita a mensagem, mas eu gostei muito da animação como um todo. Isso é um arco de treinamento de verdade. Outros animes shonen, principalmente, ficariam episódios em treinamento, eles sofrendo. Aqui não. Eles conseguiram, através de uma ótima animação e um episódio, treinar o personagem de uma forma criativa, envolvente e não repetitiva como os outros animes fazem. Eu falei que eu ia falar da animação, porque eu gosto muito da escolha das cores aqui. Todos os cenários são muito cinzas dos músicos, mas é o cabelo da Aira que é vermelho, o Okarun que tem também é rosa na verdade, e o Okarun que tem a boca vermelha com branco se destaca naquele cenário cinza e sem vida. Também é uma mensagem muito legal, porque a música dá vida para as pessoas, a música acaba transformando eles no que eles deveriam ser de verdade. Então isso eu gosto bastante. Mais um episódio excelente em questão de animação, trilha sonora, mensagem e que deixa empolgado para o próximo episódio. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo episódio de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.